Boa tarde, colegas, professora e intérpretes. Hoje, eu, Sofia e Ana Júlia vamos apresentar a origem do mundo e da vida segundo a Rosa Cruz. Mas primeiro vamos entender o que é e da onde surgiu. A Rosa Cruz não é exatamente uma religião, mas sim uma fraternidade ou escola iniciática e filosófica. Existem várias hipóteses e interpretações sobre sua origem. Uma das hipóteses diz que a história da Rosa Cruz começou há milhares de anos, no Egito Antigo. Nos templos às margens do Nilo, havia escolas secretas de sabedoria, onde poucos eram aceitos. Lá, sacerdotes e iniciados estudavam astronomia, geometria, medicina e alquimia, mas sempre como parte de uma busca espiritual, acreditando que conhecer o mundo era também conhecer a si mesmo. Esse conhecimento, transmitido em silêncio e símbolos, teria se espalhado com o tempo. Foi levado à Grécia, inspirando filósofos como Pitágoras e Platão, e depois floresceu em Alexandria, onde se misturou com ideias orientais e judaicas, formando o Hermetismo. Séculos mais tarde, quando a Europa renasceu em ciência e filosofia, esses ensinamentos reapareceram. É nesse ponto que muitos acreditam que a tradição foi reorganizada sob um novo nome, Rosa Cruz. Assim, para essa visão, a ordem não teria surgido de repente no século XVII, mas seria a continuação de uma corrente muito antiga, que começou nos templos egípcios e atravessou os séculos até florescer na modernidade. A segunda hipótese é a que muitos historiadores acreditam. A fraternidade teria surgido como um movimento intelectual e espiritual no contexto da Reforma Protestante. No início do século XVII, a Europa vivia grandes transformações. A fé, a ciência e a moral estavam sendo questionadas, e pensadores buscavam maneiras de renovar o conhecimento e inspirar uma vida mais ética e consciente. Foi nesse cenário que apareceram os Manifestos Rosacruzes. Segundo muitos estudiosos, os manifestos não narravam fatos históricos literais, mas eram mensagens codificadas, projetadas para despertar a reflexão sobre ética, conhecimento e aprimoramento espiritual. Assim, nessa hipótese, a Rosa Cruz nasce como um movimento de ideias, refletindo o clima intelectual e reformista da Europa e oferecendo um caminho simbólico para o equilíbrio entre ciência, filosofia e moralidade. E a hipótese mais famosa fala de um homem chamado Christian Rosenkreuz, nascido na Alemanha no fim do século XIV. Movido por uma imensa sede de sabedoria, Rosenkreuz partiu em uma longa peregrinação pelo Oriente Médio e norte da África, passando pela Arábia, Palestina, Egito e Marrocos. Ali, estudou medicina, alquimia, filosofia e artes espirituais, tornando-se um médico e sábio, conhecido por curar o corpo e a alma gratuitamente. Após anos de aprendizado, retornou à Europa trazendo uma visão de mundo renovada, a ideia de unir ciência, filosofia e espiritualidade para servir à humanidade. Reuniu alguns discípulos e fundou a Fraternidade da Rosa Cruz, vivendo de forma simples e mantendo seus ensinamentos em segredo. Rosenkreuz teria sido sepultado em uma tumba secreta, descoberta apenas 120 anos depois, contendo livros, símbolos e instrumentos de seu conhecimento. A história de Rosenkreuz e sua fraternidade foi registrada nos chamados Manifestos Rosacruzes, publicados na Alemanha no início do século. 17. Fama Fraternitatis, 1614. Confessio Fraternitatis, 1615. As Bodas Químicas de Christian Rosenkreuz, 1616. Esses textos são considerados a primeira pista concreta da existência da sociedade, pois antes disso não havia registros históricos verificáveis. Embora muitos estudiosos acreditem que Rosenkreuz seja uma figura simbólica, os manifestos deram forma e identidade à tradição, transmitindo seus ideais de conhecimento, cura e transformação espiritual. A história dos Rosacruzes é cercada de mistério e muitas lendas, justamente porque a própria tradição enfatiza o oculto, o simbólico e o espiritual, mas também tem muito a ver com o contexto histórico da Europa entre os séculos XV e XVII, quando se acreditava que ela surgiu, ou pelo menos se tornou conhecida publicamente. Na época, a Igreja Católica tinha enorme poder político, cultural e espiritual.
A divergência de pensamentos ou práticas espirituais que não estivessem alinhadas com a doutrina oficial muitas vezes era considerada heresia, e poderia levar à perseguição, prisão ou até à execução. Isso incluía filosofias ocultas, alquimia, astrologia ou qualquer estudo esotérico independente. Movimentos de reforma religiosa, como os protestantes, começaram a surgir justamente porque a Igreja Católica reprimia questionamentos internos. Nesse clima, qualquer grupo que promovesse conhecimento esotérico ou experimental precisava agir com cautela. Os Rosacruzes não buscavam apenas proteger sua integridade física, mas também a preservação do conhecimento. Eles usavam o mistério, a simbologia e a escrita codificada como uma forma de transmitir ensinamentos espirituais, filosóficos e científicos, sem chamar a atenção da Igreja ou de autoridades civis. Além da proteção, o mistério servia como filtro. Somente quem estivesse verdadeiramente interessado em estudar e transformar a si mesmo seria atraído pelo caminho Rosa-Cruz. Essa abordagem seletiva ajudava a preservar a qualidade da tradição e do aprendizado. A origem do universo para Rosacruz começa com a consciência cósmica, que é, em essência, Deus. Não se trata de uma figura humana ou distante, mas de uma inteligência infinita, criadora e presente em tudo, a fonte de toda a vida, energia e consciência. Antes de qualquer estrela ou planeta existir, tudo era unidade, silêncio e potencial. Em um impulso de manifestação, essa consciência cósmica criou as leis universais, que dariam forma ao tempo, ao espaço, à energia e à matéria. O universo nasceu, assim, como um ato ordenado e inteligente, e não por acaso. Estrelas ascenderam, planetas se formaram, e a vida começou a despertar. A Terra, em especial, ofereceu condições perfeitas para que a matéria se transformasse em organismos cada vez mais complexos. Nesse contexto, a Rosacruz apresenta os conceitos de macrossomo e microssomo. O macrossomo é o universo inteiro, o grande organismo que contém todas as formas, energias e leis, funcionando como um corpo harmonioso. O microssomo é o ser humano, ou qualquer ser vivo, que reflete em si o universo, espelhando suas leis e energias. A vida na Terra, portanto, não surge por acaso, mas como expressão de uma lei universal de evolução. O ser humano, como microssomo, carrega uma centelha da consciência cósmica, Deus, e, através da experiência e do desenvolvimento espiritual, pode harmonizar-se com o macrossomo, compreendendo a ordem e a inteligência que permeiam o universo. Cada estrela no céu, cada planta, cada gesto humano é parte de um mesmo processo de manifestação consciente. Para os Rosacruzes, perceber essa harmonia é entender que a evolução da alma e a compreensão do cosmos caminham juntas, como partes de um mesmo grande organismo, todas expressões da mesma consciência divina. Esse princípio que falamos antes também aparece quando a gente olha para a história da vida na Terra, segundo a tradição Rosacruz. Para os Rosacruzes, nada acontece por mero acaso. Sério, nada mesmo. Nem os grandes acontecimentos que mudaram completamente o planeta. Pense, por exemplo, na extinção dos dinossauros. Muitos diriam que foi um acidente cego da natureza, mas a visão Rosacruz é diferente. Eles enxergam isso como parte de um ciclo maior, essencial para a evolução da vida. Quando os dinossauros desapareceram, abriram espaço para novas formas de existência, entre elas, os mamíferos, e, muito tempo depois, isso preparou o caminho para o surgimento do ser humano. Então, até mesmo o que parecem tragédias cósmicas tem um propósito dentro de um plano ordenado. Interessante, não é? A ciência moderna nos explica a vida pela evolução biológica. Os seres vivos se transformam ao longo de milhões de anos. Mas a visão Rosacruz vai além. Eles afirmam que a evolução não acontece só no corpo ou na forma física, ela também acontece no espírito. Conforme a vida se torna mais complexa, a consciência também se expande. Isso significa desenvolver novas formas de perceber o mundo, de entender, de se conectar com o universo. E o ser humano? Bem, nós somos como o ponto alto dessa longa cadeia de transformações. É em nós que a consciência desperta para si mesma e percebe que faz parte de algo muito maior. Agora, vamos falar da vida de um jeito que talvez pareça diferente do que estamos acostumados. Para os Rosacruzes, a vida na Terra é apenas um capítulo na jornada da alma. A existência não começa no nascimento, nem termina na morte. O espírito é eterno,
E o corpo físico é só um instrumento temporário para se expressar. Ou seja, a morte não é o fim, é apenas uma transição. É como quando a lagarta se transforma em borboleta, a alma deixa uma forma para assumir outra e continuar aprendendo. Cada encarnação, cada vida que vivemos, é uma oportunidade única. Através das alegrias, dos desafios, dos encontros e até dos sofrimentos, a alma acumula experiência e sabedoria. Nada é castigo, tudo são lições que ajudam no crescimento interior e na construção da compaixão. E nada acontece por acaso. Assim como a natureza se renova em ciclos, o ser humano também evolui através de muitas vidas, refinando sua consciência e se aproximando cada vez mais da consciência cósmica. O objetivo final? Atingir a iluminação, um estágio em que a alma não precisa mais voltar à roda das reencarnações e pode viver em plena harmonia com o divino. Um outro ponto muito importante é a relação entre ciência e espiritualidade. Para os Rosacruzes, elas não são inimigas, na verdade, se complementam. Estudar a natureza, o cosmos, as leis físicas, é também uma maneira de entender a consciência cósmica em ação. As descobertas da astronomia, da biologia, da física, elas não contradizem essa visão, pelo contrário, mostram que o universo funciona seguindo princípios claros e inteligíveis. A velha máxima hermética "o que está em cima é como o que está embaixo" traduz exatamente isso. O que acontece no vasto universo se reflete no pequeno, e vice-versa. É como se tudo estivesse conectado, em perfeita harmonia. Por isso, o símbolo da rosa e da cruz assume um papel central. A cruz representa o espaço-tempo, o mundo material e os desafios da existência física. A rosa, desabrochando no centro, simboliza a consciência que floresce e transcende. Juntas, indicam que o propósito da vida é integrar a experiência terrena à expansão espiritual, fazendo da existência humana uma ponte entre a matéria e o espírito. De modo geral, a visão Rosacruz é de que o universo não nasceu por mero acidente, mas representa uma obra dinâmica em contínua evolução, onde todos os seres têm um papel essencial. A trajetória da Terra, com suas mudanças e ciclos, é vista como um grande diário no qual a consciência cósmica descreve a caminhada da existência em direção a níveis superiores de entendimento e equilíbrio. A lenda do Adão caído e de Sofia. Esta é uma lenda simbólica da tradição Rosacruz, que fala sobre a consciência humana e seu despertar espiritual. Era uma vez a consciência humana, plena e ligada à consciência cósmica, Deus. Tudo estava em harmonia, até que a consciência começou a se afastar da luz, mergulhando no mundo da matéria. Esse afastamento é a queda de Adão, a parte de nós que se prende ao ego, à razão e à ação, esquecendo-se de sua origem divina. Mas dentro de cada ser humano existe também Sofia, a sabedoria divina, o lado feminino que representa amor, intuição e ligação com o espírito. Assim como Adão simboliza nossa mente e ego, Sofia simboliza o coração e a alma, despertando para a luz. A vida no mundo material é, então, um campo de aprendizado. Em cada desafio, em cada experiência, o lado Sofia nos convida a lembrar quem somos, trazendo luz e consciência para curar a parte caída de Adão. Quando abrimos o coração à sabedoria, a rosa da alma floresce no centro da cruz da matéria, e o Cristo interno desperta, guiando-nos de volta à consciência cósmica. Essa lenda nos ensina que todos nós carregamos um Adão e uma Sofia, um lado que age, pensa e se prende ao ego, outro lado que sente, intui e conecta-se com o divino. O caminho da vida é aprender a equilibrar esses dois lados, deixando que a sabedoria guie a razão, para que possamos despertar plenamente e retornar à luz. Meteu tudo, entregou.